Gostaria de ler junto com os irmãos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, nós vamos ler até o versículo 12. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 até o versículo 12. Nós queremos, na primeira parte da nossa consideração, abordar um privilégio do cristão diante do Senhor na questão do seu testemunho na família, testemunho diante daqueles que convivemos dia a dia. E gostaria de começar nesse ponto e abordar, na segunda parte, o Evangelho, que nós vemos também nesses versículos. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O Senhor possa estar nos ajudando pela sua palavra hoje à noite, nos confortando e nos animando diante dele. Queremos comentar, como disse, a respeito do privilégio que temos diante do Senhor de viver para Ele, de testificar para Ele, diante da nossa família, diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos conhecidos, e poder não somente falar, mas também agir de tal forma que as pessoas sejam convencidas pela palavra de Deus. Interessante que nesse texto fala de um sacerdócio. Por fazermos parte do povo de Deus, e nesse contexto, aliás, nesse próprio texto que a gente leu, fala de uma casa espiritual, fala de uma pedra viva, o Senhor Jesus Cristo, como esta pedra viva, e nós sendo colocados nessa casa espiritual como
também pedras vivas, e formarmos, então, esse grande monumento espiritual, essa casa espiritual, para que seja vista, seja percebida por outras pessoas, com o objetivo que elas venham crer no Senhor. Também nós vemos sobre o sacerdócio real, e fala da missão desse sacerdócio real de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa proclamação, com a nossa palavra, sim, mas essa proclamação incluindo o nosso procedimento, nós vemos em versículo 12, vendo o vosso exemplar procedimento, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Notamos que somos salvos e somos testemunhas de Deus. Essas testemunhas que devem refletir com fidelidade as virtudes do Senhor, para que os outros venham ser salvos. Mas quem são esses outros? Podemos pegar a ordem dos mais próximos de nós, da nossa família. Se é o casal, pode pensar nos seus filhos. Se tem netos, pode pensar neles. Sobrinhos, parentes, amigos, aqueles que trabalham conosco, e assim por diante. O círculo de amizades, de contatos, devem tomar conhecimento do testemunho que damos diante do Senhor. Voltando a afirmar o sentido de um sacerdócio, estava refletindo essa semana sobre esse sacerdócio mais uma vez. Já comentamos junto com os irmãos sobre o sacerdote da família, o sacerdócio da família. E se olharmos pelos relatos bíblicos, Deus tinha interesse de que os seus servos pudessem testemunhar para a sua família, para que eles, da sua família, pudessem tomar conhecimento do Senhor. Se começarmos lá da segunda geração, vamos lembrar do filho de Adão, de Sete, é dito que quando nasceu Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Como foi aquela invocação? Como foi aquela atitude, aquele testemunho daquela família? No caso de Sete, certamente começou a invocar, buscar, pedir, clamar, e aquilo que eles tinham já revelado, eu creio que eles fizeram. Sacrifícios e holocaustos ao Senhor, e como cremos que foi aquilo que Deus instituiu por meio de Adão e Eva, aquele sacrifício, tirando peles de animais e vestindo aquele casal que estavam nus, física e espiritualmente. Fisicamente foram vestidos com aquelas peles de animais, mas espiritualmente foram vestidos com a justiça que Deus pôde atribuir a eles. Eles falaram a verdade, confessaram o pecado, o Senhor os vestiu com aquelas peles de animais. E aquele preceito da aproximação de Deus por meio de um substituto foi repetido em muitas gerações, em várias vezes que nós lemos na Escritura. E nós notamos o testemunho para a família. Testemunho que a família pôde dar aos seus familiares e aos seus parentes e todos mais. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 5, nós vemos lá
que Enoque andou com Deus. Mas nós vemos que ele viveu 65 anos, ele nasceu Metusalém. Metusalém significa quando este morrer, virá. Como entender isso? Na carta de Judas, o servo de Deus fala a respeito de Enoque, o sétimo depois de Adão. E Enoque é revelado por Deus a respeito de um juízo. Ele podia dizer dessa forma. Judas, versículo 14, falando dos perversos, daqueles que negavam a Deus e apareciam ser alguma coisa. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vejo o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Enoque foi revelado a respeito de um juízo. E Enoque temeu ao Senhor. Enoque ficou convicto da justiça de Deus contra os pecadores. E Enoque profetizou dessa forma. Ele falou que via como o cumprimento dessa profecia do Senhor, dessa promessa de punir os pecadores. E ele colocou o nome no seu filho. Quando este morrer, virá Metusalém. Metusalém morreu no ano do dilúvio. Mas nós podemos pensar a influência que pôde trazer a vida de Enoque para Metusalém, para Lameque, para Noé, seus descendentes. Como Noé viveu com integridade diante do Senhor. Noé não conheceu Enoque. Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado. Ele não viu a morte. Enoque é a figura do crente da nossa dispensação. Não vai padecer no juízo, não vai sofrer no juízo vindouro, o juízo da tribulação, da grande tribulação. E nós notamos que a influência de Enoque certamente pode ser abrangente na sua família. Deus quer um testemunho na família. Deus quer um testemunho nobre na família. Ele quer que a família possa ser influenciada por aqueles que são salvos na família. Vários dos que estamos nessa sala virtual tivemos o privilégio de ser instruído com os pais convertidos. Damos muito graças a Deus pela influência deles na nossa vida. E nós reconhecemos como muito nos ajudou temer o Senhor, como muito nos ajudou respeitar as coisas de Deus, obedecer a palavra de Deus. Aquilo que Deus estava falando era verdade, iria cumprir. Como foi que podemos perceber isso? Pelo respeito, pelo temor que aqueles irmãos tinham, os nossos pais, aqueles que tiveram, isso nos ajudou muito. Eu creio que todos os irmãos que os seus pais eram crentes podem afirmar a mesma coisa. Mas aqueles que não tiveram esse privilégio, têm o privilégio hoje de testificar para os seus filhos, para que possam respeitar com toda seriedade as coisas de Deus. E nós podemos continuar as observações de Enoque. Eu já mencionei Noé. Noé foi levado para a arca com a sua esposa, com seus filhos, e a mulher de cada um dos seus filhos. O princípio de família estava ali. Noé e a sua família. Cada um dos filhos
e a esposa de cada um deles. E os filhos vieram depois do dilúvio. Mas notamos que o respeito pelas coisas de Deus, os pais puderam ter, certamente trouxe influência para os seus filhos. Já mencionamos recentemente quando Noé estava na arca, ou saiu da arca, e pôde levantar um altar ao Senhor, oferecer holocaustos e aves limpas ali, animais limpos naquele altar. Que precioso. Noé não estava adorando a arca, que por meio dela ele foi preservado do juízo, mas ele está adorando o Senhor. Noé é a figura do crente que vai ser salvo na tribulação, os quais não conheceram a igreja, tal como Noé não conheceu Enoque, nem Enoque conheceu Noé. Mas nós vemos a influência que certamente Noé pôde trazer para a sua família. Alguns foram fiéis, outros não. Mas aquela influência espiritual que certamente foi benéfica para aqueles que creram. Os descendentes de Noé, nós vemos lá em capítulo 11 de Gênesis, e no final aquelas linhagens, nós vemos Abraão. Abraão morando num lugar corrupto. A maior potência daquela época, uma cidade, uma cultura muito avançada, com riquezas e muito tesouro lá em Ur dos Caldeus. Ali estava Abraão. Mas Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão foi chamado por Deus para sair dali. E ele saiu. Ele desligou dos vínculos que ele tinha, casa, povo, parente, e saiu atendendo a voz de Deus. E ele, em cada lugar que estava indo, ele estava levantando um altar ao Senhor. Ele era um adorador. Mas também ele estava armando a sua tenda. Era um peregrino. Irmãos, nós em nossa família, mesmo nessa ocasião de pandemia, tem trazido muita dificuldade, muita ansiedade em cada um de nós. Vamos levantar o nosso altar ao Senhor. Somos peregrinos. Vamos manter o nosso altar em funcionamento. Não vamos deixar que as brasas do altar se apaguem. Vamos acendê-las. Vamos manter esse altar aceso. Quem vai perceber isso? Em primeiro lugar, a nossa família. Quem vai ser beneficiado por isso? Em primeiro lugar, a nossa família. Os nossos filhos vão ver o nosso temor para com o Senhor. Hoje nós ouvimos o irmão Felipe compartilhando conosco das virtudes do Senhor, e nele estava o temor do Senhor. Precioso pensar nisso. Um tipo semelhante, nós que devemos proclamar as virtudes do Senhor, devemos ter esse temor do Senhor. Isso vai influenciar os nossos filhos, vai influenciar os nossos parentes. E vamos seguindo nas páginas das Escrituras, e vamos perceber outros também praticando a mesma coisa. Isaac, a experiência de Isaac está muito restrita no livro de Gênesis, porque Isaac, muitas das coisas, é dito como filho de Abraão, outras das coisas como é pai de Jacó. Só um capítulo é mencionado sobre as suas experiências pessoais. Mas quando Jacó estava fugindo de Labão, ele pôde lembrar do seu pai. E ao lembrar do seu pai, veja que ele fala a respeito do seu pai. Está em Gênesis, capítulo 31, versículo 42. Se não fora o Deus de meu pai,
o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. O temor de Isaque. Será que percebemos o temor dos nossos pais? Ou nós, como pais, será que revelamos para os nossos filhos o temor que temos para com o Senhor? Deixa-me passar alguma experiência que tive com o meu pai. É pai de alguns dos irmãos que estão também nessa sala virtual. Um dia, chegando na oficina onde ele trabalhava, aparentemente não tinha ninguém ali, comecei com as ferramentas fazer alguma coisa, algum barulho, cantarolando. Um pouco cheguei no quartinho mais lá dentro. O papai estava de joelhos, com o rosto entre os joelhos, orando ao Senhor. Temi muito quando vi o meu pai daquela forma. Depois ele pôde testificar, entre outras conversas que a gente ouvia, ele falando a maneira como ele costumava orar, com o rosto entre os joelhos. Algum exemplo que vemos nas Escrituras. Irmãos, será que temos percebido o temor dos nossos pais para com o Senhor? Nós, pais, será que temos demonstrado esse temor para os nossos filhos? Jacó pôde dizer o temor de Isaque. Ele estava com bastante respeito para esse Deus, que ele pôde chamar o temor de Isaque. E nós podemos ver que isso influencia os nossos filhos. Isso influencia a nossa família. E devemos ter essa atitude como um sacerdócio familiar. Nós não vamos estender muito sobre as experiências do Velho Testamento, mas queremos observar que somos como sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isso vai influenciar aqueles que nos cercam. E versículo 9, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, que privilégio. Proclamar as virtudes do Senhor, aquele que nos tirou das trevas, aquele que nos salvou, aquele que viu também a nossa ruína, nosso pecado, quando estávamos destinados à condenação eterna. Ele nos tirou, nos chamou ali, naquele lugar, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Ele é um Deus de luz. Ele é um Deus de plena luz. E ele pode tirar aqueles que estão nas trevas do pecado, para desfrutar a clareza, a plenitude da sua luz. E nós notamos que esse testemunho que devemos dar de proclamar as virtudes do Senhor é um testemunho que deve ser dado não somente em palavras. Quando se fala de proclamação, pensa-se de falar em alto som, nítido, para a compreensão dos outros. Quando isso é feito, tem uma vantagem muito grande. Mas a nossa proclamação não somente deve ser pela nossa voz, mas pelo nosso comportamento. Versículo 11 fala das paixões que fazem guerra contra a alma. Nós, como cristãos, temos a mesma natureza terrena e caída das outras pessoas que nos cercam. Temos a mesma natureza com as tendências pecaminosas. E aqui não fala de pecados grosseiros, mas fala de paixões
carnais que fazem guerra contra a alma. Uma atitude, um ódio, uma murmuração, alguma coisa desse tipo desqualifica o nosso testemunho. Desqualifica a proclamação da palavra de Deus, que poderíamos falar ou agir. Uma atitude que usa de maledicência para com os outros, os irmãos, quem quer que seja, isso diminui o valor da proclamação. E nós vemos aqui em versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Os gentios eram um povo que não era judeu. Mas essa aplicação aqui pode ser entre aqueles que não são salvos, aqueles que não têm experiência das coisas de Deus. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorificam a Deus no dia da visitação. Observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Estou lembrando de Atos capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo e de poder. Ele estava testificando do Senhor e falando com sabedoria, cheio do Espírito Santo, falando da vontade de Deus. E ele pôde falar com ousadia das coisas de Deus. Muitas pessoas estavam ali. E ele estava cercado de inimigos de Deus. Mas ele falou. Ele falou ousadamente das coisas de Deus. Mas também ele foi maltratado. Ele foi injuriado. Ele foi acusado injustamente. Mas ele agiu de modo sábio, não somente pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Quando ele não murmurou, não espraguejou, quando ele não atribuiu àqueles seus acusadores alguma condenação, mas ele orou, Senhor, não lhes impute este pecado. Ele agiu exatamente como no exemplo do Senhor Jesus. Aqui mesmo em 1 Pedro 2, e versículo 21 diz, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidava ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Senhor Jesus, quando falaram contra ele, ele não retribuiu. Quando feriam no seu rosto, na sua cabeça, nos espinhos que estava, na coroa de espinhos na sua cabeça, ele não atribuiu nenhum julgamento, nenhuma condenação àquelas pessoas. Ele sofreu e entregava-se àquele que julga retamente, não fez ameaças. Estevão cumpriu exatamente nesse detalhe o exemplo do Senhor Jesus. O que aconteceu com alguns daqueles que ouviram Estevão? O que aconteceu com Paulo? Aquele jovem, quem sabe, responsável por aqueles acusadores, aquele jovem sábio neste mundo, aquele jovem respeitado entre os seus amigos, aquele jovem, poucos dias depois, foi para Damasco com a intenção de maltratar mais alguns. O Senhor Jesus apareceu para ele. O Senhor Jesus se identificou a ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo se converteu. No dia da visitação para Paulo, ele glorificou a Deus.
Irmãos, se honrarmos o Senhor do modo como o Senhor quer, sofrermos alguma coisa, sofrermos perseguição, sofrermos zombaria, o que for, entre amigos, entre parentes, pode ser o que for, mas se sofrermos isso com o propósito de glorificar a Deus, Deus pode ser glorificado um dia. Quem sabe a última vez que Deus vai falar com uma pessoa e não iria falar mais. Nós cremos que pode chegar o ponto de Deus não falar mais com as pessoas. O Espírito Santo, conforme vemos em Hebreus capítulo 6, me parece, ele convence a pessoa de tudo que é necessário e não tem como mais convencer por mais argumentos. Quando a pessoa rejeita prontamente as revelações de Deus pelo seu Espírito. Naquele dia da visitação de Deus, se a pessoa descansar no Senhor, confiando na obra do Senhor Jesus, ele pode ser salvo. Não importa aquilo que você tenha sofrido por causa de alguém, mas se aquele alguém, no dia da visitação de Deus, ouve a palavra de Deus e confia com arrependimento sincero e fé legítima, então ele pode ser salvo, isto pela graça de Deus. Mas como isso funciona? Você que está nos ouvindo, você, quem sabe, ainda não tem essa experiência da salvação, como isso pode funcionar para você? Nós notamos que lemos também sobre essa pedra angular, eleita por Deus e preciosa de Deus. Essa pedra angular, quem nela crer, não será de modo nenhum envergonhado. Pode ser que passamos algum constrangimento entre os nossos semelhantes, mas de modo algum seremos envergonhados diante de Deus. Podemos ter transparência diante de Deus. Nós cantamos um hino que fala alguma coisa da simples fé. Tem outro hino que fala que, desde que com fé singela, tudo a Cristo me entreguei. Meu amigo, o Senhor Deus não quer um grande volume de fé da sua parte, mas Deus quer uma fé suficiente que descansa na obra de Deus. Aquela fé singela, uma fé pequena, mas uma fé viva, uma fé que demonstra em ação crer naquilo que Deus falou. Nós temos muita facilidade de crer nas notícias. Às vezes muda todas as nossas decisões de trabalho, de tudo, por causa de uma notícia. E às vezes você não sabe que a economia de um país pode ter influência por causa de notícia. Um banco pode quebrar por causa de notícia. E assim por diante. Quando a cotação dos valores, da Bolsa de Valores, tem uma notícia falsa e uma negociação é feita, pode quebrar uma potência de um banco de recursos. Meu amigo, temos facilidade de crer. Até pessoas sábias deste mundo têm facilidade de crer nas coisas da terra. Por que não crer naquilo que é do céu? O Senhor diz, eu ponho em Sião uma pedra angular. Esse termo é um termo muito popular para os judeus. Sião, pedra eleita e preciosa, como nação eleita, aquele povo era um povo escolhido de Deus, mas explicando para nós aqui, Deus coloca algo seguro para a sua salvação. Pensa numa pedra grande,
uma pedra grande que não pode ser movida, uma pedra grande que tem as suas utilidades. Em nossos dias, as pedras têm sido usadas mais para ornamentação. Todo tipo de pedra, todo tipo de ângulo, todo tipo de modelo de pedra, tudo tem a sua beleza. Mas no tempo dessas revelações terem sido dadas, uma pedra angular para uma construção era uma pedra escolhida em todo aquele material, uma pedra que fosse perfeita de ângulo, uma pedra que iria colocar numa esquina de uma construção, uma pedra que iria servir de medida para as outras paredes. Aquela mesma pedra iria ser utilizada para prumo e também para nível. Então, vários aspectos de vantagem daquela pedra. Aquela pedra escolhida. Essa pedra é Cristo. E nós vemos que aqueles que creem em Cristo têm a segurança nessa pedra, têm a firmeza nessa pedra, porque não vai mover. Não poderíamos atribuir o mesmo valor a nenhum dos apóstolos, nem a Maria, mãe do Senhor Jesus. Respeitamos muito aquela mulher que o Senhor escolheu para que pudesse trazer a luz, dar à luz aquela criança que foi concebida no seu ventre pelo poder do Espírito Santo. Aquela mulher que foi escolhida por Deus, mas ela também não é como essa pedra. A pedra angular é uma pedra, é o Senhor Jesus Cristo. E nós notamos aqui que os construtores rejeitaram essa pedra. Os construtores. Veja que profissionais tiveram a oportunidade de escolher, mas rejeitaram. Lembra mais uma vez a ilustração de escolher aquela pedra para colocar na esquina da casa. Os construtores rejeitaram. Imagina os profissionais da construção em nossos dias rejeitar aquilo que é essencial para começar uma construção, rejeitar aquelas informações da tecnologia que tem sido desenvolvida para os equipamentos e tudo mais, rejeitar isso. Loucura. O Senhor quer dizer a mesma coisa para aqueles que estão construindo as suas vidas e têm rejeitado a principal pedra angular, o Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu os desígnios de Deus da nossa salvação. Nenhum outro teve as virtudes do Senhor Jesus. Nenhum outro teve aquela utilidade para a salvação. Nós vemos que o próprio Pedro fala em outro lugar, falando dessa pedra também, em Atos 4, versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro continua dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nenhum outro nome, ninguém mais pode salvar. Agora, quem que pode ajudar o Senhor Jesus? Será Pedro? Será João que vai ajudar? Não, nenhum outro. Em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós notamos que o apóstolo Pedro está mostrando esta preciosidade do Senhor Jesus, e a necessidade de confiarmos nele, descansarmos nele para a salvação. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Esses que poderão crer, quem sabe, da nossa família.
aqueles que viram o papai colocando lá a pedra angular da sua vida, o Senhor Jesus. Aquelas crianças, dentre os que estão ouvindo hoje à noite, têm visto o respeito que o seu pai tem para com o Senhor Jesus, o seu avô, o seu tio, ou quem quer que seja, mas tem visto o respeito que ele tem para com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, para ele, é tudo. É a pedra angular. É aquela pedra que pode ser utilizada para toda função de utilidade, de medidas, de referência em toda a construção. O Senhor Jesus é aquele que pode atender às nossas necessidades espirituais. E nós vemos que, como sacerdote do nosso lar, podemos testificar essas coisas para a nossa família. Como sacerdote do nosso lar, construindo o nosso lar, estabelecendo a nossa família a respeitar o Senhor. Os nossos vizinhos veem isso. Os nossos vizinhos podem perceber que aquele ou aquela família é uma família que cumpre os padrões de Deus. Pode ser que não temos muita apreciação por alguns, mas outros podem dizer a nosso respeito: aquele homem é um servo de Deus. Aquele pessoal, eles têm muita seriedade com as coisas de Deus. E muitas outras declarações podemos ouvir daqueles que nos cercam. O nosso desejo é que você que ainda não creu no Senhor Jesus possa hoje apegar ao Senhor Jesus, a essa pedra angular. Possa confiar nele, ter toda a segurança da salvação que ele tem prometido. Ele falou, ele cumpre. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele tem declarado o seu desejo de salvar. Em alguns lugares nas Escrituras nós vemos que ele quer salvar. Em algum lugar nós vemos que ele pode salvar. Hebreus nos diz que ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor pode salvar totalmente. Não é que você precisa crer nele e fazer alguma coisa. Não é que você precisa crer nele e crer também em alguns dos santos do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Não é que você precisa crer nele e praticar boas obras, senão não complementa a sua salvação. Meus amigos, crer somente no Senhor Jesus Cristo. Ele pode te salvar totalmente, completamente. O nosso desejo é que você hoje possa confiar no Senhor, possa glorificar a Deus. Quem sabe hoje é o dia da visitação de Deus para você. Como foi o seu dia? Dia de aflições? Dia de angústias? Dia de tristezas? Como foi o seu dia? Pode ser o dia da visitação de Deus. Ele pode estar querendo quebrantar você para dar crédito à sua palavra. Talvez uma explicação simples da palavra, mas Deus quer que você descanse na obra do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Que o Senhor possa estar ajudando todos nós, especialmente você que ainda não havia crido, quem sabe está crendo agora, graças a Deus por isso, mas que você possa estar confiando plenamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Amém.